livro surgiu a partir de um conto que eu escrevi que se chamava Política, pura e simplesmente. E o conto eram minhas lembranças do que foi o velório do meu avô, Carlos Lacerda. Chegar a esse ponto em esse poema é publicável não é fácil, ainda mais quando você é muito novo. Se eu abrir o livro, mas como é que eu coloquei esse? Por que eu não coloquei aquele outro? Então é um duelo constante. O caso de amor entre duas mulheres que escandalizou e conquistou o Festival de Cinema de Cannes em 2013. No livro, uma graphic novel, a história de amor é entre Clémentine, uma jovem de 15 anos, e Emma, a garota de cabelos azuis. Lançado na França em 2010, no ano seguinte ganhou o prêmio de público do Festival Internacional de Angoulême. Nos quadrinhos, o leitor acompanha a descoberta das maravilhas e das tristezas do primeiro amor. No cinema, a história foi dirigida pelo cineasta franco-tunisiano Abdelatif Kechiche e tem a interpretação visceral da jovem Adèle Exarchopoulos, que tem nas telas o mesmo nome, por isso o título em francês é A Vida de Adèle. A mulher que ela ama é vivida pela bela Léa Seydoux. O diretor explorou a naturalidade das atrizes e, ao mesmo tempo, a força da expressão das jovens diante do conflito gerado pela paixão na adolescência. Azul é a cor mais quente, além de mostrar o lado poético, universal do amor, independentemente da orientação sexual, se preocupa em retratar a França contemporânea, incluindo as questões que agitam a realidade social do país, como a mistura de nacionalidades, os protestos pela igualdade de direitos e o ambiente socioeconômico francês. O filme, que dividiu a crítica e é chamado de pornográfico por muitos, conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes em 2013. A história dos bastidores da política brasileira, contada na primeira pessoa. No novo romance de Rodrigo Lacerda, o narrador é o avô dele, Carlos Lacerda. O leitor acompanha, pela visão desse ex-comunista, o que se passou no Brasil entre a Primeira República e o suicídio de Vargas, em 1954. Como surge a República das Abelhas? O livro surgiu a partir de um conto que eu escrevi que se chamava Política, pura e simplesmente. E o conto eram minhas lembranças do que foi o velório do meu avô, Carlos Lacerda, que foi em 1977. Eu tinha 9 anos de idade e como foi um caos, né? Como ele já estava cassado há 10 anos, ou quase 9 anos e pouco, não havia nenhum aparato de segurança ou oficial que organizasse aquilo. Talvez tenha se subestimado ainda o poder de atração que a figura dele teria. O fato é que durante o velório foi uma multidão, apertos, gente desmaiando, as pessoas não cabiam. Ele não quis honras oficiais para isso, a família não não foi ele quis. que não quis, a família não quis. E também ninguém ofereceu. Então, o fato é que foi uma situação que beirou um desastre. E eu era pequeno, então eu ficava no meio da multidão, batia na cintura das pessoas. Tive um certo sufocamento em alguns momentos, foi realmente uma coisa impressionante. E você escreveu sobre isso num conto? E eu descrevi essa cena num conto, sem identificar ninguém, os personagens. O conto era a ideia era fazer, digamos assim, um enterro simbólico de uma geração de políticos, não apenas do Carlos Lacerda ou de A ou de B, mas de uma geração de políticos que, ao final dos anos 70, quando a ditadura militar já estava enfraquecida, mas ainda de pé, uma geração que estava chegando ao seu fim. E aí eu publiquei esse texto num jornal. E ao publicar no jornal, obviamente, o editor identificou. Neto de Carlos Lacerda, escreve sobre o avô e tal.
E a partir dessa publicação surgiu o convite da Companhia das Letras para eu ampliar aquele conto e transformar num romance. E por que você decidiu fazer o romance em primeira pessoa? Narrado pelo Carlos Lacerda, pelo morto. Já morto, né? Porque o conto era assim. E naquele momento, como eu não identificava ninguém, eu achei que era um ponto de vista divertido, quer dizer, pegar alguém que participou dos acontecimentos históricos e de repente tirá-lo do tiroteio político e dar a ele uma visão mais distanciada da coisa. E isso eu achei que era uma coisa que, quando comecei a fazer o livro, me permitiria fugir do estereótipo do Carlos Lacerda, sobretudo. Carlos Lacerda, político. Do político explosivo. Porque ele também era escritor, tradutor. Exatamente. Do político explosivo e retumbante. Quer dizer, fugir desse estereótipo, porque eu acho que se tem uma coisa que o livro mostra, é que esse estilo político dele era uma combinação de temperamento, sim, de estratégia política para ser explosivo, para conseguir tirar a população do que ele achava uma letargia, uma hipnose política, digamos assim, de tradição familiar, porque o pai dele era um político nesse mesmo estilo, o avô dele tinha sido assim, os tios dele eram assim, mas de uma tradição que transcende a família, quer dizer, é uma tradição que remonta aqui no Brasil, por exemplo, ao Silva Jardim, o republicano mais arrebatado do período do Império, do final do Império. Foi difícil? Não. O que foi difícil é que no conto eu não descia a detalhes dos episódios históricos. A voz do morto sobrevoava os assuntos. E ao passar para o romance, eu falei, bom, eu não posso ficar sobrevoando os assuntos durante 200 páginas, porque ninguém vai aguentar. 500? Não, virou 500, mas não era para ser. Então eu tenho que adaptar essa voz que eu criei para o conto para uma nova abordagem nos temas. Então, como ela é quando ela desce a detalhes. E também, quer dizer, pegar as fontes que eram das naturezas mais diversas, tinha livros, memórias, ensaios, cartas, gravações, discursos, família, programa de governo, entrevistas, tinha de tudo. Da época, você compôs um retrato para você, que é uma época, obviamente, que você viu tão pouco. Ao começar o livro, que era para ser, digamos, um retrato literário do Carlos Lacerda, falei, muito bem, ele nasce em 14. Como era a família dele? Como era o pai dele? Aí eu descubro a figura desse meu bisavô, que foi também um político muito importante da Velha República, é o Maurício de Lacerda. E eu sabia que ele era político, mas não sabia a importância que ele tinha tido, não sabia o corte que ele teve. Ele é um homem que nasce no Partido Republicano e vai migrando até virar um socialista democrático, um socialista utópico, digamos assim. A partir do pai eu descubro os tios, 2 comunistas, secretários gerais do partido, os 2, em momentos diferentes, mas os 2 muito importantes. E dessa geração eu pulo mais para trás e encontro o avô abolicionista republicano. Então o livro enfoca realmente um período que vai de 1870 até 1954, quando morre o Getúlio, e ele faz recuos e avanços, mas quando volta para trás, além desse limite, e quando vem para frente, além desse limite, aí é uma coisa mais de sobrevoo. Você não sentiu falta do papel dele, foi um comentário de tantos, no golpe, e depois o que ele sofreu, os próprios aliados, e ainda ele como governador do Rio de Janeiro, e a transformação que ele fez no Rio de Janeiro? Não, são todos episódios muito interessantes, existe a possibilidade de um segundo volume, mas em relação ao golpe de 64, o que eu acho é o seguinte: quem lê o livro percebe que a relação do Maurício de Lacerda, o pai dele,
com a Revolução de 30 é tão parecida com a dele em relação à Revolução de 64. Quer dizer, um homem que era da esquerda, se distancia da esquerda, apoia uma revolução que supostamente irá quebrar a máquina política, modernizar o país, democratizar a vida política brasileira e tal. E assim que a revolução é vitoriosa, ela começa a degringolar para uma ditadura militar. E aí então ele rompe com a direita. E o Maurício cumpre essa trajetória. Ele se afasta da esquerda, briga com o Prestes para entrar na revolução, e entra na revolução e, uma vez vitoriosa, se desilude com ela porque ela degringola para uma ditadura militar. E essa é a história do meu avô em relação ao golpe de 64. Tem uma coisa cíclica, meio trágica na família, mas no Brasil. E eu acho que o livro mostra isso. Então, em relação ao golpe, eu me sentiria contando a história pela segunda vez no mesmo livro. Para fechar, por que a República das Abelhas? Que metáfora é essa? Bom, tem uma cena no livro em que uma colmeia de abelhas pousa nas coroas de flores que estão em cima do túmulo do Carlos Lacerda. E ele fica analisando digamos, o comportamento das abelhas, decidindo se aquele lugar é bom para fixar a nova colmeia ou não. E as abelhas, ao contrário do que a gente imagina, não são uma monarquia absoluta, são uma monarquia constitucional. Há partidos que votam e se enfrentam para decidir aonde fixar a nova colmeia. E a maneira como as abelhas se enfrentam é muito divertida porque elas dão cabeçadas umas nas outras. Os diferentes partidos se enfrentam dando-se cabeçadas. Eu achei que isso era uma boa metáfora do que acontecia no Brasil da primeira metade do século XX. O movimento constante em torno daquele centro de poder ali, que é a colmeia, né? Com muitos projetos políticos se enfrentando ao mesmo tempo. No próximo bloco. Palavras sem salto, amores sem bainha. E o desperto do pássaro que ele pensava ser, que eu sei da tristeza de acordar. No Na Vitrine de hoje, clássicos europeus. Elegias do Duino, de Rainer Maria Rilke. Considerada pela crítica uma das principais obras líricas da língua alemã, a nova edição tem tradução e comentários da poeta Dora Ferreira da Silva. Dora aprendeu alemão para ler Rilke. Os 10 poemas do livro de 1951 são um testemunho da crise existencial do poeta e de seu amor pela natureza. O Rei se inclina em mata, de Herta Miller, traz as memórias de infância da Prêmio Nobel de Literatura de 2009. A vida na pequena aldeia de Nitzdorf, na Europa Central, os estudos sobre literatura germânica, as aulas numa escola de educação infantil e a luta contra a ditadura comunista de Nicolau Ceausescu. Fatos que ajudam a entender a gênese da escrita de Herta, que publicou ao longo da vida mais de 20 livros. Limonov, um dos livros mais importantes do francês Emmanuel Carrère, conta a história fictícia de um personagem real e marcante, Edouard Limonov. Para escrever esse romance de aventura, o autor teve durante 2 semanas encontros diários com Limonov, um delinquente, escritor, mendigo, mordomo, presidiário e político radical russo. Fenômeno de vendas na França, o livro traça um perfil da vida na Rússia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. As novas vozes da poesia brasileira e os aspectos que você nem imagina da criação literária. Eu sempre digo aqui, e não custa repetir, o Brasil é o país dos poetas. Eles estão por toda parte, disseminando versos que são ouvidos por poucos ou acabam se perdendo pelo ar. Mas nunca desistem e vão surgindo outros e mais outros, como os 2 jovens poetas estreantes que vamos conhecer agora. Sou Flávio Morgado, tenho 24 anos, sou professor de História e poeta, publiquei meu livro pela editora 7 Letras, chama-se Um Caderno de Capa Verde. Meu nome é Davi Cohen, tenho 31 anos, sou poeta, advogado. Lancei pela editora Verve meu primeiro livro de poemas chamado Olho Nu. Estilos diferentes, trajetórias semelhantes. Nos bancos escolares, eles descobriram a literatura e nos concursos literários, as portas para entrar no mercado.
E para conseguir publicar o primeiro livro, foi muito difícil? Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, se você quer ser um jogador de futebol, como é que você sabe que você está indo bem? Se você está num clube, numa categoria de base, como é que você sabe se você é um bom engenheiro, se você está numa empresa? Agora, como é que você sabe se você está no caminho certo de poeta? Não tem como você saber. E aí, uma das formas melhores de saber seria justamente saber quem está ali por trás de você, quem considera você um bom poeta, quem dá algum crédito. Isso só começou a acontecer comigo depois de dois concursos nacionais que eu participei, acabei ganhando também. E aí o poeta Salgado Maranhão chegou ao meu nome, perguntando se eu tinha o interesse de publicar um livro, que ele tinha gostado da minha poesia, trabalharia na carpintaria comigo e tudo mais. E aí fizemos então essa carpintaria, chegamos até as 7 letras para publicação, com o apoio dele, com o apoio da Heloísa Buarque de Holanda, outros nomes, mas justamente por causa desse prêmio nacional. Então o que eu sempre digo para quem quer publicar o primeiro livro busquem os prêmios, porque é uma boa forma de você ter uma visibilidade. Tive um pequeno site onde eu divulgava os meus textos. Logo depois eu comecei a participar de algumas antologias, então as minhas primeiras experiências editoriais foram através de antologias. Então eu fui sentindo que eu já estava chegando num momento mais maduro, onde eu já devia ter uma experiência de publicar um livro. Eu já tinha um retorno bastante positivo de leitores via internet, já vinha participando de alguns saraus no Rio de Janeiro. Então eu achei que já era o momento de eu alçar voos maiores e dar minha cara a tapa, né? Vocês sofreram muito, tirando poemas, reescrevendo, ficando em dúvida se publica ou não publica? Cláudio, assim, é como eu disse, eu sempre tive a pretensão de ser lido, mas assim, um livro a gente meio que publica por abandono, né? Porque se eu tiver que continuar lendo, eu vou continuar reescrevendo, vou colocar uma vírgula aqui, vou alterar um verso, vou ter vontade em algum dia de rasgar um poema. Se eu abrir o livro, como é que eu coloquei esse? Por que eu não coloquei aquele outro? Então é um duelo constante. Chegar a esse ponto em esse poema é publicável não é fácil. Ainda mais quando você é muito novo. Por isso que você precisa dos pares. Antes de você ligar para eles, fiz esse poema aqui, o que você acha? Você precisa, eu sempre digo que você precisa de 2 amigos. Você precisa do afeto, que é aquilo que te move a escrever o poema, e você precisa do rigor, que é aquilo que o transforma de fato em um instrumento capaz de realmente transformar a linguagem, de ser relevante dentro da linguagem, de ser de fato um poema, uma obra de arte. Então você tendo esses 2, aí você parte para os pares, em que você liga realmente, olha, o que você achou desse poema e tal. E aí o momento que o Davi falou muito bem do abandono, eu não diria que é um abandono, mas talvez um voo em outras asas. Para chegar até esse livro, o Caderno de Capa Verde, que tem em torno de 45 poemas, eu acho que eu escrevi, sem brincadeira, talvez 280. Sei que acordo, não porque abri os olhos, ou sinto que estou divagando pelos delírios do entresonho. Pelo contrário, é quando vejo a sombra de meu livro sobre a parede como um livro aberto e o desperto do pássaro que ele pensava ser, que eu sei da tristeza de acordar. Vocês são de uma geração que já não teve mais as escolas literárias como referências, né? Como é que vocês conseguem lidar nesse mar aberto aí, achando o caminho de vocês? Parece que é muito livre. Parece que realmente tudo pode. E a gente sabe que há um pouco disso no mercado literário. A questão é, quando você é um cara que parte do rigor e você sabe que não há mais a vanguarda, você precisa, para você mesmo, reinterpretar e dizer qual é o significado daquilo ali ser um poema. Eu diria que a minha vanguarda é agradar quem me lê. Eu poderia ficar pensando em 1000 formas, 1000 maneiras de me experimentar e de alguma maneira traduzir meu pensamento em forma de poesia, mas no final das contas, a pretensão de ser lido faz com que eu escreva de alguma maneira para agradar quem me lê. Eu sou aquilo que gosto, e gosto de muito pouco. Palavras sem salto, amores sem bainha. Quando me vejo no espelho, trago meridianos no rosto, e quando a noite vacila, faço silêncio de amparo. Não me pergunte de onde venho e nem o peso da minha mordida. Onde me escondo, do que me sirvo. No pouco que ainda me vendo, o muito troco me cega. E sobre meus ombros vazios, apenas um sonho na tipóia. O leitor deve ser agradado, o leitor deve ser estimulado, desafiado. Eu não consigo ter essa dimensão que eu agrado o leitor, porque na verdade o leitor ele é aquele que é totalmente outro, eu não o conheço. Então, a minha noção ali, de frente ao poema, é justamente deixar brechas, deixar espaços, deixar silêncios necessários para que
possa haver essa imersão da alteridade do próprio leitor. Então, assim, eu não consigo ver dessa forma como agradar o leitor, mas, sem dúvida, como proporcionar essa experiência estética ao espectador, ao leitor. Seguindo o caminho de muitos escritores, vocês começam pela poesia e depois vão para a prosa, ou a poesia é um caminho sem fim? É até interessante, né? Porque tem até uma pergunta recorrente. Estava conversando com uma amiga poeta, editora também. Então surge aquela pergunta: tá bom, agora você publicou um livro de poesia, mas quando é que você vai publicar um livro de verdade, né? Porque isso aqui não é um livro de verdade. Poesia não é um livro de verdade. Todo mundo faz poesia. Não é? Né? Todo mundo faz poesia. De alguma maneira, todo grande autor, em algum momento, começa escrevendo poesia. Então, quando é que você vai publicar o seu primeiro livro de verdade? Eu não me vejo no momento escrevendo um romance, não é? Eu também eu escrevo alguns contos também, mas mesmo quando escrevo os contos, eu acho que eu sou um poeta que escreve contos, não é? Então, não acho que a poesia não tenha leitor, muito pelo contrário, quando eu lancei um livro eu tive um retorno até bastante rápido, porque eu acho que a poesia ela possibilita um consumo mais rápido do livro. Então, o sujeito compra o livro de poesia, ele já sai lendo, ele já abre uma página, já leu algumas coisas. Talvez se eu tivesse publicado um romance, ele tivesse na prateleira de várias pessoas, esperando um momento para ser lido depois de uma centena, milhares de outros autores. A forma como eu vejo o mundo, e às vezes até mesmo como eu vou torná-lo inteligível, é por versos, é quebrando, é deixando silêncios, é deixando brechas, coisas que a prosa ainda não me permite, mas isso não faz com que eu feche portas, mas acho que poeta é para a vida toda mesmo, é uma escolha que você ficou presa. O Globo News Literatura fica por aqui. E não se esqueça, contamos sempre com a sua colaboração. Se existem autores ou temas que você gostaria de ver no nosso programa, entre em contato conosco.